Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Prazer de receber nesta manhã aqui em Teutônia o coordenador de subárea do IBGE, Gustavo Reginato. Um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes. Estamos aí continuando os trabalhos do Censo Agropecuário 2017. Né? Pois é, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi a campo, né, para conhecer aí as características e a produção dos estabelecimentos agropecuários de todo o território brasileiro. E agora está na fase de apuração desses números, né, de conferência. Esse é o trabalho que está sendo realizado agora. Após esse período de 5 meses de coleta, que a gente fechou em fevereiro, né, a gente ainda continua fazendo um trabalho assim, de cobertura das áreas, né. Temos alguns recenseadores, aqueles assim, que tinham mais experiência, que alguns estão em outras atividades já, mas, e os supervisores visitando algumas áreas ainda, para ver, porque censo é o que é censo? Censo é cobertura total, né? Então, a gente não pode deixar ninguém de fora. Então, esse trabalho está sendo feito, continua a campo, e eventualmente, pontualmente, se pega algum que não foi visitado, né? Assim como outras, a gente chama a tal da coleta descentralizada, que quando vem de outros municípios, né? Citaria como exemplo, eu tenho alguém daqui que tem alguma área, uma plantação de soja lá em Alegrete. Então, o recenseador que passou lá em Alegrete identificou essa área, conversou com alguém, descobriu que aqui o Fabiano tem uma plantação de soja lá, então ele transmite essas informações dentro do aparelhinho dele, chega aqui no sistema, o nosso supervisor verifica e ele vem visitar então aqui e depois transmite para compor essa área lá do município de Alegrete, buscando as informações aqui junto ao produtor, né? E então é um trabalho bastante grande ainda de conferência, análise de dados, né, eventuais erros que ocorrem. A gente faz tabulações, várias tabulações para identificar algumas coisas fora de padrão, né? E aí depois, através de um chamado buscador, a gente pode identificar onde é que houve esse erro. Por exemplo, se eu identificar num determinado setor preço de silagem muito fora de um padrão normal, né? Eu posso fazer um filtro para ver onde é que está. Eu busco lá um valor muito acima, vamos botar, a silagem está menos de R$1 o quilo, né? Eu posso identificar lá que teve um questionário que ficou fora do padrão porque o cara trocou quilo por tonelada, botou um valor. Então, esse tu não precisa nem voltar no agricultor, tu faz a correção ali, né? E a gente tem que voltar, fazer um contato com o produtor para ver se de fato está correta a informação, às vezes. E todo esse trabalho, né, que está se fazendo. E a nossa ideia agora, após terminar isso aí, a gente vai fazer os fechamentos dos municípios, certo? Nós vamos fechar, quando nós der por terminado agora, até o final desse mês, na metade do mês que vem, a gente faria o fechamento de cada município, cada um dentro do seu tempo, né? Então, aí, a partir desse momento, a gente vai apresentar essas informações para as comissões municipais apreciarem esses dados preliminares e mais macros, né? Existe alguma curiosidade aí que possa ser levantada já nesse momento, assim, que ainda está na fase de apuração dos números, mas algo que trouxe assim uma surpresa para os recenseadores e para o pessoal do IBGE? Nesse trabalho de campo sempre existe, porque a gente tem recenseadores que dizem, agora que eu conheço um pouco do meu município, né? Que a gente acha que conhece e não conhece. Quando ele vai passando, então ele é um aprendizado incrível para todos que fazem esse contato junto ao produtor, conhece essa realidade um pouquinho mais de perto, né? Mas surgem situações, né? Novidades, novas culturas. Eu poderia citar um caso que eu participei, que dentro dessas coletas descentralizadas que veio uma de fora, de uma determinada área do estado aqui, não é muito próximo. E a gente visitou esse produtor que é aqui, então ele mora nessa nossa região. Então a gente foi lá, visitou, combinou um horário para recensear. Aí fomos fazendo entrevista que um pouco, tem lavouras permanentes? Sim. O que o senhor tem de lavouras permanentes? Eu tenho plantação de oliveira. Então, para nós aqui, oliveira não é muito comum, né? Então, é uma coisa nova, relativamente nova no estado, né? Que a gente
assim, para mim foi um pouco, eu não tinha conhecimento que existia, né? E então nós vamos em breve, né? O pessoal já está fazendo produção de azeite de oliva aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque tem que ter temperaturas baixas para oliveira e tal, né? E é uma coisa que depois eu fui ver mais a fundo um pouco, está crescendo nos últimos anos, né? Não assim, e tem pouco ainda, né? Mas é uma coisa nova, assim como pitaia, mirtilo, essas coisas, amora, framboesa, são coisas menores, né? E até de forma assim orgânica, né? Pessoal, claro que não é um volume muito grande, mas são coisas diferentes, né? Que aparecem, né? E a gente vê assim, conversando com produtores, uma coisa assim que eu achei muito legal, um produtor me disse assim, olha, hoje na agricultura, para te ser produtor rural, tu tem que tratar como uma empresa, porque senão não dá, não tem condições mais de fazer uma agricultura de qualquer maneira e tal, né? Então eles têm esse tratamento diferente, né? E uma situação que eu percebo hoje na sucessão das propriedades, os filhos estão estudando, claro, porque na época os pais não tiveram aquela oportunidade tão forte de estudar, porque quem trabalhava na agricultura trabalhava de sol a sol, né? Mas hoje esses filhos estão indo buscar conhecimento, estão estudando muito e levando tecnologia para as propriedades, e isso está transformando de verdade realmente as propriedades, né? É O que a verdade. gente observando assim vê que está acontecendo. É verdade. Existe também um pouco aquela questão da questão da sucessão, até quanto, né, se consegue, Isso. né? A gente até olhando um pouco o que se tem, né, de hoje de estabelecimentos agropecuários, houve uma redução em relação a anos anteriores. Anos anteriores, eu digo, sempre a base é o censo 2006, 10, 11 anterior, anos claro. atrás, né? Então, nesses 10 anos, houve uma redução no número de estabelecimentos agropecuários, mas um município dentro dos nossos aqui foi Westfália, que teve um aumento do número de estabelecimentos. A gente pode, logo adiante, nós vamos procurar entender essa coisa disso, que vem um pouco diferente do que é o Estado como um todo, né? Tendo uma redução. Aí as variáveis que algum incentivo, algum entendimento de que a sucessão ela é importante, a gente vê isso um pouco ali. A gente vê que tem eu poderia citar alguns novos produtores de frango, plantação de nozes, então lá tem um pouco disso, né? Assim como, se nós olhar Teutônia, vamos trabalhando um pouquinho mais aqui por perto, Estrela, né? Teve uma redução de número de estabelecimentos em relação ao último censo. Mas aí o que nós temos? Um pouco do avanço da nossa zona urbana. Uma coisa assim, a dificuldade de mão de obra que se tem, né? Isso se observa, a gente conversando com produtores, dificuldade de trabalho, de mão de obra, né? Então isso também são questões que levam a isso de forma normal, né? E a questão às vezes a falta de sucessão, pessoal com mais idade, produtores mais estruturados arrendam essas terras e fazem a produção. Assim como também abandono de algumas áreas, né? Também existe. Também tem. Em áreas com mais dificuldade para trabalhar e tal, né? Mas a gente dá para verificar essas questões, né? Agora, digamos assim que houve uma situação que alguém que está nos ouvindo acabou não sendo recenseado. Ele diz, poxa, mas aqui ninguém passou. Tem agora como ele fazer um contato com o IBGE e dizer, olha, aconteceu isso, quem sabe alguém vem me visitar. Claro, né? Claro. Nós vamos, nos próximos meses ainda, mesmo, porque a gente, assim, a ideia é nós, em seguida, fecharmos os municípios para apresentar o dado inicial para as comissões. Lá em julho, a gente vai estar com todos os municípios fechados e apresentar a situação de todos os municípios brasileiros, né? Mas a questão, assim, de que até lá, até julho, a gente vai poder incluir questionário. Então, esse momento, no final da semana que se passou, a gente já começou essa campanha de dizer assim, olha, quem caso não, por algum motivo, que não estava em casa, ou que o recenseador esqueceu, que passou desapercebido, essas áreas que às vezes está só a área lá, uma plantação de eucalipto,
está lá, o produtor não mora junto. Se essa pessoa estiver nos ouvindo e puder contatar conosco, contate que a gente vai fazer a visita, vai recensear essa propriedade também, ou esse estabelecimento agropecuário, né? E qual é a forma de contato? O contato seria contatar nós por telefone, nós temos o posto de coleta lá de Lajeado, né? É 986280204. Eu vou repetir, 986280204, ou na nossa agência também, em Lajeado, 3714-2363, ou comigo diretamente, 5198481-1088. E a gente está trabalhando muito essa questão agora de não deixar ninguém de fora desse censo, né? Isso é muito importante, né? Que a gente tem que ter essa cobertura toda para mostrar a nossa realidade, né? Aí, porque assim, é de extrema importância o conhecimento. Cada município vai conhecer de fato, para identificar algumas carências, ou onde é que trabalhar, em que área trabalhar, até questão de valores que cada setor traz, né? Que a gente pega receitas e despesas também, né? Mas basicamente assim, nós vamos ter o perfil do produtor, que seria sexo, idade, cor e raça, se alfabetizado, a escolaridade dele, né? Nós vamos ter a produção animal e vegetal nesse período, a forma de obtenção das terras, as práticas agrícolas utilizadas, né? Também a utilização das terras e efetivo da pecuária, né? Quantos bovinos, suínos, aves que a gente tem, né? E ainda práticas agrícolas utilizadas, entre várias outras, né, questões aí. Então, cobertura total nesse censo, né? Importante esses números assim para os gestores conhecerem, a população conhecer seu município, né? E saber aí gerenciá-lo, administrá-lo, alterar algumas realidades que não são boas e refortificar aquilo que também é bom, né? Fabiano, curiosidades que eu me lembrando agora, eventualmente eu olho o Globo Rural, né? Domingo de manhã. E aí uma coisa que, para ver como esse setor ele tem, como envolve valores muitas vezes, me chamou a atenção uma colheitadeira de batata lá acho que até não é no nosso estado, mas uma colheitadeira que ela substitui trabalho de 100 pessoas, né? Nossa. E ela custa 1 milhão de euros, então é coisa muito grande, né? Aí esse fim de semana eu vi uma questão aqui na nossa, acho que na região de Bento, colheitadeira de uva, né? Ela substitui 20 pessoas, né? Pela dificuldade de... isso aí até eu vi. Isso, e eu vi o seguinte, que eles têm ali até uma certa dificuldade, algumas empresas não aceitam ainda a colheita dessa forma, né? Dessa forma, tem que ser a colheita manual, então eles também enfrentam algumas dificuldades. Mas esse setor requer muito investimento também, né? Esse setor primário. E a gente vê aqui o pessoal da questão do leite também, quanto investimento tiveram que fazer, né? A questão dessas agroindústrias está sendo cobrado muitos investimentos, né? Então, é um setor que movimenta muito, né? Muito dinheiro ali, muito recurso envolvido, né? É um setor que tem que ter seu cuidado, por isso que a gente tem esse entendimento da importância que nós vamos ter do resultado desse censo. Colaborem com nós, pessoal. O resultado vai ser um retorno à sociedade, né? Tá certo. E agora a gente fica então aguardando aí a finalização desse trabalho agora de apuração e posteriormente divulgação dos números então concretos, né? Aí sim já computados. Só para a gente um número assim, ó, da nossa estimativa que nós tínhamos de 15.800, dentro dos 24 municípios da área da agência, né, dos 15.800 estabelecimentos que foram contados lá, apurados em 2006, hoje nós já chegamos a 13.500, né? Então, nós já ultrapassamos chegamos a 85% comparando com aquele ano, né? Então, uma redução em torno de 14%.
É expressiva, né? Mas é a realidade. Claro, claro. Tá certo. Mais alguma informação? Não, eu acho que é isso. Agradecer aqui vocês e ficamos à disposição. Qualquer momento que a gente tiver também mais informações, nós vamos passar aqui, vamos conversar um pouquinho com vocês e passar para a nossa sociedade os resultados. Tá Okay? certo. Muito obrigado pela participação e sinta sempre convidado. Obrigado. Obrigado, bom dia.